Quem visita a Grécia, normalmente sonha com duas ilhas, Mykonos e Santorini. Mas elas representam apenas uma pequena parte dos arquipélagos mais famosos do Mediterrâneo, as Cíclades. Elas são localizadas no centro do Mar Egeu e formam um conjunto de cerca de 220 ilhas, ilhotas e rochedos, dos quais pouco mais de 30 são habitados. Mas existe um elemento que une todas elas e ajuda a definir a vida no arquipélago durante o verão, o Meltemi. Meltemi é o vento que marca a estação de navegação no Mar Egeu. Durante o verão, o continente europeu e a região dos Balcãs permanecem relativamente mais frescos, enquanto as áreas desérticas lá da Turquia e do Oriente Médio e do norte da África aquecem intensamente sob o sol. O resultado é um vento persistente, normalmente entre junho e setembro. O lado bom do Meltemi é o céu limpo, a visibilidade boa e temperaturas mais frescas, o que torna o verão por aqui muito mais agradável. A regularidade do Meltemi significa que você pode se planejar com certa antecedência quando zarpar e quando ficar num lugar. A direção norte-sul favorece quem quer descer o arquipélago de ilha em ilha. As praias expostas ao norte ficam difíceis nessas condições, mas as baías ao sul ficam com uma água calma, transparente e quente que justifica cada manobra complicada para chegar até lá. Mas quando ele ganha força, a coisa muda completamente. Ele pode transformar travessias tranquilas em navegações bastante exigentes. E as ancoragens ficam muito mexidas, às vezes até impedindo que a gente desça do barco. Tem rajadas superiores a 30 ou 40 nós, e essas não são incomuns, especialmente nos canais entre as ilhas, onde o relevo acelera ainda mais o vento. Esse vento está tão presente na vida local que se tornou parte da identidade da ilha. Seu nome aparece em toda parte. Restaurantes, hotéis, cafeterias são batizados de Meltemi, referindo a esse vento no cotidiano dos moradores. Aqui a gente até recolhe a bandeira, coloca com um elástico aqui para que ela não se estrague. Porque a gente já perdeu umas 2 bandeiras antes de aprender essa dica. A gente recolheu todo o fechamento aqui porque estava forçando demais. Chegou até a machucar, estragar um pouquinho a ponta de um deles. A gente está com bastante vento e o vento vem descendo, ele vai até Creta, né? E ele pega aqui as pontinhas de Creta, esse meio aqui também. Tem muito vento aqui no sul de Creta. É um vento que ele sai aqui de cima da Rússia, ele vem aqui também pelo Peloponeso também, e ele afunila aqui e ele pega bem o centro das Cíclades, né? Então aqui nesse pontinho verde onde a gente está agora, a gente está com bastante vento. O vento está batendo 30 e chegou a bater 35 nós agora há pouco. Aqui vocês estão vendo que tem algumas chamadas de perigo de tempestade, mas a gente não vai ter tempestade por aqui. A gente vai ficar numa baía protegida das ondas principalmente. A gente não quer swell na proa do barco, porque o swell na proa do barco ele fica levantando a proa do barco e ele puxa muito a âncora. Então o ideal é você ficar num lugar que mesmo que tenha vento, não tenha swell. Então a gente estava do outro lado da baía, a gente estava com 2 cabos na popa e a âncora na proa, amarrados nas pedras. E a entrada da baía ela é um pouco estreita, então o swell estava fazendo a curva e estava pegando a gente de lado. E estava numa posição muito desconfortável. A gente está com mais ou menos uns 40 metros de âncora, de corrente. A âncora está super bem unhada. Já estamos aqui há 3 dias com esse vento. E a âncora não mexeu, não saiu do lugar. Vocês podem ver que a entrada dessa baía aqui, ela é estreita. E as ondas, elas estão nessa direção aqui, né? Elas estão do norte para o sul. E aqui elas fazem uma curva e elas começam a entrar aqui para dentro da baía. E essas ondas pegam aqueles barcos que estão lá, eles ficam balançando desse jeito. Dá para ver aquele catamarã lá. Ele está amarrado nas pedras como a gente estava, no mesmo lugar que a gente estava, e ele está balançando bem. E aqui, onde a gente está agora, a gente tem esse quebra-mar natural, né, que está protegendo a gente. Vocês podem ver o sentido das ondas, é o sentido do casco do barco. As ondas estão bem baixinhas, elas devem estar com uns 30 centímetros mais ou menos. Isso não é suficiente para o barco ficar
subindo e descendo, né? E não arrasta a nossa âncora. E fica muito mais estável e muito mais confortável. Mais do que um fenômeno meteorológico, o Meltemi é um dos símbolos da síntese. O Meltemi pode mudar uma travessia, alterar um roteiro, prender barcos em uma ilha por dias. Isso é um assunto presente em praticamente toda a conversa entre os navegadores aqui no verão grego. Assim, mais do que conhecer a previsão do tempo, entender o Meltemi é compreender uma das forças da natureza que moldam essas ilhas há milhares de anos. É isso aí, mais uma para sua listinha.